Olha, recentemente temos acompanhado a briga familiar pela herança da apresentadora Palmirinha, que morreu no ano passado aos 91 anos. O mesmo tipo de conflito tem acontecido na família dos ex-jogadores Zagallo e Pelé. Para evitar dor de cabeça e confusão, é necessário que haja um planejamento e organização ainda em vida. Eu vou conversar sobre esse assunto com a Alexandra Franco, que é advogada, especialista em direito tributário, doutora que está conectada aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, bom dia. Bom dia, é um prazer todo meu participar desse programa, contribuir para os esclarecimentos da população, porque realmente as coisas estão cada vez mais litigiosas em se tratando de herança, né? Com certeza, aquela história de família, né? Isso aí, em muitos casos, a gente percebe que existe muito conflito, famílias que se davam bem, quando se veem ali, se deparam com uma situação de herança, acabam tendo muita confusão, muito conflito. E dá para evitar isso, né, doutora? Como que a gente pode se organizar para fazer um planejamento mais adequado, para que as coisas aconteçam de maneira mais tranquila? Olha, inicialmente, de forma mais simples, se o objetivo do dono do patrimônio for distribuir em vida, ele pode simplesmente doar, já dividir com as partes, né, com os filhos, com a esposa, o que vai ficar para cada um. Agora, assim, se ele tiver a intenção de fazer um planejamento sucessório, seria a melhor coisa ele criar uma holding onde ele mantém o controle dos imóveis, né, dos bens e do patrimônio, e ele já faz a doação através da holding. Mas existem cláusulas que permitem que essa transmissão ela só se efetive após a morte do dono do patrimônio. E uma outra possibilidade também é o testamento, né? Mas o testamento, como a gente está vendo no caso do Zagallo, mesmo assim ele tendo deixado, né, da parte disponível para o filho que supostamente cuidava dele, ainda está dando problema. Pois é, então quer dizer que a questão do testamento não tem tanto valor assim, que a gente vê em muitos casos notícias sobre as pessoas contestando o testamento e em alguns casos ganhando, né, vencendo na justiça ali, tendo direito àquela herança da pessoa que já tinha deixado pronto. Qual que é a viabilidade, a segurança de um testamento? O testamento é um documento válido e as nulidades que apontam, que as partes podem apontar, é só se ele realmente invadiu 50% do valor disponível da herança. Então, se eu tenho uma herança de 5 milhões, eu posso testar, ou seja, eu posso dispor de 2,5 milhões desse patrimônio para qualquer pessoa, inclusive para filho. E isso é válido. O que acontece é que muita gente alega que existe invasão, digamos assim, não, ele não tem 5 milhões, ele tem 4 milhões. Então ele deixou 2,5 milhões, ele testou 2,5 milhões e, de qualquer forma, isso é um valor que ultrapassa o valor da legítima disponível que ele teria para testar. Outra nulidade, que no caso do Zagallo está sendo alegado, é que o Zagallo, no momento de testar, não tinha plena capacidade civil. Ou seja, ele já não estava tão lúcido, às vezes a velhice, né, a senilidade podem impedir que o idoso se manifeste de forma plenamente capaz de dispor os seus bens. Mas isso não é tão difícil de derrubar, porque seria necessário que realmente o idoso ou o Zagallo tivesse efetivamente alguma prova de que ele estava com alguma doença que comprometesse a sanidade mental, psíquica, né, do testador. Então, o testamento é válido. Você pode doar, digamos, em testamento, 50% do seu patrimônio para quem você quiser. Isso é algo válido. Entendi. Mas só 50%. Se eu quiser doar todo o patrimônio, eu não posso fazer isso? Não.
Em muitos países isso é possível, né, nos Estados Unidos isso é possível, no Brasil não. No Brasil, em Portugal também, em muitos países europeus, eles entendem que 50% do que o dono do patrimônio tem, ele tem herdeiros necessários, que são, no caso, os filhos, né, descendentes, ascendentes e cônjuge. E, nesse caso, você não poderia dispor de 100% do patrimônio ao fazer qualquer tipo de planejamento sucessório. Inevitavelmente, deveria deixar essa quantia. A lei proíbe que você doe ou teste todo o seu patrimônio. Entende? E quais são os principais pontos que devem ser considerados ao elaborar um planejamento sucessório? Você tem que, inicialmente, pensar na vontade do planejador. O que ele deseja? Quais as garantias que ele quer manter? Quais bens ele quer dispor? Se ele quer fazer a doação de forma imediata ou quer que ela se efetive somente após o falecimento, porque no caso da constituição de uma holding, é plenamente possível que ele mantenha o usufruto das ações. Né? Então, essas ações só seriam efetivamente transferidas com o seu falecimento. Importante também que nós saibamos qual a condição desses herdeiros de receber, porque a gente tem que analisar, às vezes, o dono do patrimônio, ele tem uma condição estável financeiramente, mas o filho é devedor, deve para bancos, deve para muitos... para o trabalhista, para muito tipo de clientes. Então, isso daí deve ser analisado também, porque se você doar para uma pessoa endividada, esse patrimônio vai ser consumido imediatamente pelas dívidas. Outra questão que é muito importante é o que o doador pretende que esse bem, como esse bem seja tratado e seja dividido em futuros casamentos ou sucessões posteriores. Ou seja, às vezes o filho é casado em regime de comunhão parcial de bens, ou comunhão total de bens, ou separação total. E a gente tem que analisar se esse doador ele deseja que esse patrimônio seja compartilhado com o cônjuge do seu filho. Porque se ele não desejar, a gente pode colocar cláusulas que previnam, que acautelem esse patrimônio de qualquer divisão em caso de divórcio e especialmente do compartilhamento dos frutos oriundos dessas ações. São preocupações iniciais com o que a gente tem que ter com a criação da holding, porque tudo isso pode ser visto e pode ser acautelado, os danos podem ser evitados, além das vantagens, é claro, tributárias de se fazer uma holding. Porque com a holding, neste momento da reforma tributária, você já faria a doação antes que sobrevenha um aumento das alíquotas de TCMD que são esperadas, né? Entendi. Quais são os principais erros, os equívocos que as pessoas cometem na hora de fazer um planejamento sucessório, fazer um testamento, por exemplo? Olha, inicialmente eles cometem o equívoco de não analisar a condição do recebedor da doação ou da herança. Como eu falei para vocês, para os senhores, quando a gente vai fazer uma doação, a gente tem que ver a condição de quem vai receber o bem. E é importante isso, porque senão você já transfere o bem para alguém que já tem um patrimônio comprometido e a sua doação ela já vai ser absorvida, ela já vai ser consumida nessas dívidas. Esse é um risco, a gente tem que fazer uma análise de todas as condições, existência de processos, e especialmente das condições financeiras de todo o grupo familiar, incluindo cônjuges de filhos, netos. Isso daí é muito importante que seja feito, esse estudo aprofundado. Outro equívoco que as pessoas cometem muito em questão de sucessão é fazer doações para os filhos antecipadamente, sem especificar que esse bem não vai ser, que não vai ser juntado à colação. Ou seja, eu vou doando, por exemplo, assim, eu doei um carro para minha filha mais velha. Se você não colocar que esse carro ele dispensa colação,
No falecimento do doador, o outro herdeiro ele poderá alegar que isso já foi uma antecipação de legítima. Então, a gente tem que sempre ter um advogado por perto quando a gente vai fazer a doação, porque neste momento a gente consegue utilizar alguns instrumentos legais e algumas palavrinhas mesmo, algumas declarações que devem ser feitas para que, ao final, né, no falecimento, no inventário, a gente não tenha uma briga familiar capaz de romper as estruturas de toda a família, né? Tá, eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre o profissional que a gente tem que escolher para cuidar dessa questão do planejamento sucessório. É sempre necessário ir atrás de um profissional? Como que a gente pode fazer a escolha dessa pessoa que vai ficar responsável por algo tão importante? Inicialmente, como tudo na vida, é muito bom que você pegue indicações de pessoas que já fizeram esse trabalho com alguém e tiveram sucesso. Né? A gente escolhe muito o médico assim, né? A gente não, ou não, né? Tem muita gente que assiste um vídeo na internet, um Instagram e vai lá e faz uma cirurgia plástica. Tem muita coisa que sai errada assim. Mas, via de regra, é muito importante que nós possamos escolher pessoas que já têm experiência com esse tipo de trabalho. Ou seja, a gente pode analisar a formação dessa pessoa, qual o tipo de ramo que ela atua, e especialmente os casos que ela já cuidou e que foram bem-sucedidos. Eu acho que essa é uma boa recomendação, porque geralmente você tem advogados de família que cuidam só de divórcio e separação. Você tem advogados tributaristas que cuidam só de impostos. Aí você pode ter o advogado que faça holding, que ele tem experiência só em holding, que seria excelente. Mas o misto disso, você pode ter um advogado civilista que também faça essa questão do planejamento sucessório. Então, a menos que seja uma área muito de especialização, digamos assim, geralmente é possível que advogados criminais não façam holdings, mas é só uma questão, né, de ser analisada. É possível que advogados trabalhistas não façam holdings, mas o que vai determinar mesmo se esse advogado tem condições de fazer é a experiência desse advogado. Então, eu recomendo que as pessoas que estejam interessadas não se fiem em propagandas enganosas que às vezes aparecem no Instagram. Eu recomendo a boa e velha indicação. Procura, né, com os seus conhecidos, em matérias, pessoas que realmente estão trabalhando com essa área, que vão ser capazes de entregar um trabalho que realmente traga uma pacificação familiar e uma economia tributária, que é isso que a gente pretende entregar e que nós entregamos para os nossos clientes. Tá certo, tem que ter cuidado, né? Que a intenção é justamente evitar dor de cabeça e aí colocar isso na mão de qualquer pessoa pode ter o efeito completamente contrário. Agora, doutora, a gente tem na nossa sociedade um tabu muito grande, um medo muito grande de falar sobre herança, sobre morte e tudo mais e deixa para tratar disso só depois que ela acontece. É importante também ter essa consciência de que é fundamental prevenir, é fundamental se antecipar. Sim, né? Porque o falecimento, o passamento é algo inexorável, é inevitável e a gente não pode tratar isso como uma maldição, como um tabu, como o senhor mesmo falou. É algo que, né, é inerente à vida e esse planejamento, eu acho que ele pode trazer mais conforto para aquele que está se antecipando. Porque eu imagino o quão desgostoso, o quão duro deve ser para um pai de família, para uma mãe de família, ver os filhos, né, se debatendo e discutindo e se degladiando aí nos tribunais por conta de herança. Então, eu acho que esse preconceito, essa questão, não, mas o que vier tá bom, o que ele deixar tá bom. É claro que tá, né? Mas é importante que ninguém se sinta injustiçado. E é importante conversar sobre isso, porque isso pode garantir a unidade familiar.
futura. Então, às vezes você tem um bem que é de um pouco de maior valor e tem um outro bem que é de valor sentimental, que um dos filhos tem maior preferência. Eu acho que toda essa discussão, se ela for trazida para o âmbito familiar, ela pode dissolver, dissipar qualquer tipo de mágoa e de, de perturbação mesmo que possa existir no inventário. Essa é a minha opinião. Acho que a antecipação, ela na realidade, ela pretende isso. Ao invés de ser algo ruim a ser discutido, eu acho que é o preço que se paga pela pacificação e pela continuidade da unidade familiar. Eu recomendo. Perfeito, doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações, por compartilhar um pouco do seu conhecimento para quem acompanha aqui, né, com quem acompanha a TV Pai Eterno. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Bom dia, tchau, tchau.